Ok, minha gente, já de volta. E lembrando a você, deixa eu falar, Açaí do Alto, né? O Açaí do Alto fica ali na esquina do Alto da Cátia, do Adelino, né? Nem tem ido lá no Açaí, já tem alguns dias que eu não vou lá, né? Mandar um abraço aqui para a Cátia, para o Adelino. Pessoal do Alto, você quer almoçar? Quer comer muito legal? Açaí do Alto, em frente ao Colégio da Bloch. Na esquina do Correio. Tem um Correio ali na esquina, Açaí do Alto, Cátia e Adelino lá esperando por vocês, aonde vocês podem comer e vão comer muito bem no Açaí do Alto. Em Araras, Posto Santo Estevão. Combustível com a qualidade FIT, a gasolina mais barata, combustível mais barato no Posto Santo Estevão, né? Mas tem a qualidade FIT. E é o posto ecologicamente correto, Posto Santo Estevão, em Araras. Eu quero apresentar para vocês 3 pessoas, 3 moças, 3 meninas que estão nos visitando hoje, que é a Marcela, a Thaís e a Luciana. E a gente vai falar sobre um assunto extremamente importante. Aliás, eu vou falar dentro desse assunto, eu vou fazer uma variação de coisas que a gente conhece, que é o TDL. E eu começo dando bom dia para a Thaís. Bom dia, Hélio. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. É para ver se está para cima, tá? Já foi testado. Você disse que ele estava bom. Agora foi? Primeiro agradecer a oportunidade, né, de estar aqui. Eu sou fonoaudióloga clínica e educacional e sou embaixadora do TDL no Brasil, que é um compromisso social assumido, né, de divulgação do TDL, que é um transtorno do desenvolvimento de linguagem, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, que faz parte aí do rol, né, dos transtornos do neurodesenvolvimento que acometem crianças em etapa de desenvolvimento, mas que se trata de um transtorno que é pervasivo, ou seja, ele acompanha o indivíduo ao longo da vida. E agora, no último dia 20 de outubro, nós tivemos o Dia D, que foi o dia de conscientização, né, do TDL pelo mundo. E aí eu faço parte de um grupo internacional do qual eu sou embaixadora do TDL no Brasil, que é exatamente para divulgar sobre esse transtorno que é muito confundido com autismo, com outras condições, né, também do neurodesenvolvimento, mas que acabam por tornar esse diagnóstico ainda um diagnóstico pouco realizado. Segura um pouquinho que eu já vou abrir para a gente continuar com esse bate-papo, mas eu quero apresentar a Marcela e a Luciana, que também estão aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, Hélio. Bom, quero agradecer também as minhas parceiras aqui, a Thaís, minha terapeuta, amiga, Marcela, mãe e parceira nessa jornada, e a vocês pela oportunidade da gente militar e, né, divulgar pelo TDL. Eu sou mãe de gêmeos de 11 anos e um dos meninos foi diagnosticado com TDL esse ano, né, pela Thaís, e ele já apresentava algumas outras questões que eu posso falar depois, mas a gente sentia que tinha alguma coisa, né, que estava diferente ali, e é por isso importante a gente falar. Mas é só na fala? Não, ele, na verdade, ele não tem, né? A gente tem 2 características aqui diferentes, por isso que é interessante. O meu filho, ele não tem um impacto na fala, ele tem mais um impacto na parte de leitura e escrita, e principalmente em entender aquilo que ele lê e aquilo que é falado para ele. Mas é um menino, é um ótimo aluno, é um menino inteligente, é um menino, enfim, sociável, mas existem pequenos detalhes que, quando ele tinha 5, 6 anos, né, a gente já percebia, porque ele tem uma condição que é o TDAH, que é uma outra condição neurodivergente, né, da neurodivergência do desenvolvimento neurológico, né? E que aí eu não vou entrar aqui porque aí é um outro, mas enfim, ele já tinha esse diagnóstico de TDAH, então durante muito tempo foi debitado no TDAH uma questão que na verdade era do TDL, né? Então o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e ele tem junto, né, corrente com o TDAH, o TDL, e por isso essa confusão. Mas ele apresentava uma dificuldade de escrever,
de ler textos e a gente perguntar para ele o que ele entendia, e aí ele não conseguia recontar, né, ou escrever, ou ler enunciados, e ele hoje com 11 anos, no 6º ano, ele já seria capaz de organizar as ideias dele, dentro da idade dele, e escrever sobre isso. E ele tem muita dificuldade, né? Então, aí tem alguns detalhes que Thaís vai poder pontuar mais, e, enfim, que eu também posso falar, mas não sei se a Marcela se apresenta Marcela, agora. você também tem, o seu filho também. Sim, bom dia, Hélio. Muito obrigada pela oportunidade de a gente estar aqui falando a respeito de Muito TDL. obrigado a vocês por estarem aqui. Aliás, a gente tem que falar muito disso. Sim. Porque, sim. veja bem, nós estamos atingindo pessoas agora que podem ter um caso desse em casa e que não sabem, e nem sabem como fazer. Aí acham que a criança não está se desenvolvendo, não está estudando porque é preguiçosa. Eu estou imaginando isso. Sim, que a criança eu passei preguiçosa, por isso. Não quer saber de trabalho, não quer saber de estudo, Exato. você é burro. Eu passei por isso, infelizmente, com o meu filho. Hoje ele tem 9 anos de idade. E ele, hoje, com muito trabalho, né, com a atenção devida, os cuidados e com o diagnóstico, ele também é paciente da Thaís. A gente recebeu esse diagnóstico depois de muita procura, de muita investigação, porque o meu filho, também, né, parecido com o filho da Lu, o TDL dele veio acompanhado de um outro transtorno, que o meu filho recebeu o diagnóstico ainda aos 4 anos e meio de apraxia de fala na infância, que é um outro transtorno que acomete a parte motora da fala. Então, o meu filho, ele também tem um comprometimento na parte motora. Ele tem dificuldade realmente em falar. Ele precisou literalmente fazer exercícios com fono para aprender a falar. Como a Thaís vai poder explicar melhor, mas é como se fosse um curto-circuito no cérebro que ele não consegue passar para os músculos da face de forma natural. A Thaís vai explicar, mas eu quero saber sem a explicação da Thaís. Beleza. Né? Então, porque quando vocês descobriram, para você também, quando vocês descobriram como? Levaram aonde? Então, eu descobri porque o meu filho teve uma perda muito grande, ele teve uma dificuldade muito grande no aprendizado, principalmente na aquisição da leitura e escrita. O meu filho, ele teve esse diagnóstico de apraxia e ele tinha uma hipótese diagnóstica de TEA, nível de suporte 1, autismo. Porque ele sempre foi uma criança que ele levava muito as coisas ao pé da letra. Se a gente brincasse com ele, nem que a vaca tussa. Ele, mamãe, a vaca tosse? Ele tinha uma idade emocional aquém da idade dele. Que é uma característica do autismo. Que é também uma característica no autismo. E então, por conta disso, de outros fatores, ele tinha essa hipótese diagnóstica. Porém, ele nunca fechou, ele passou por 3 neuropediatras e ninguém nunca fechou para autismo. Porque ele é uma criança super sociável, ele compartilha interesse. Então, ele não fechou para autismo. Mas o que, então, ele tem além da apraxia? E aí nós fomos investigar, chegamos na Thaís. E ela, após uma investigação bem detalhada, bem minuciosa, ela pôde fechar o diagnóstico também de TDL. Não, mas eu não quero falar com a Thaís agora, não. Eu quero saber de vocês duas. Qual foi a reação? Quando vocês sentiram e descobriram o problema. Atenção, pessoal de casa, o porquê dessa pergunta. Bem, no meu caso, foi libertador, porque eu pude compreender que realmente meu filho apresentava questões que até então a gente desconhecia completamente, como eu mencionei também. Meu filho acabou, infelizmente, sendo taxado como uma criança sem autonomia, sem interesse, que não apresentava, né, ali uma iniciativa na escola. Na escola ou em casa? Na escola. Porque em casa, quem convive com a pessoa com TDL, nós temos uma experiência completamente diferente de quem está com essa pessoa algumas horas do dia. Né? A gente convive, a gente está ali na vida diária daquela pessoa. Então, a gente observa aquela coisa de intuição de mãe. Mas isso depois que você descobriu? Não, a gente já percebia que ele tinha algo a mais. Você também?
Eu também, na verdade, eu concordo com a Marcela, porque assim, é libertador, sim, porque por mais que eu já tivesse, no meu caso, um diagnóstico fechado, como eu falei do déficit de atenção e hiperatividade, eu via que tinha alguma coisa além, né, que não fechava mesmo para a condição dele como TDAH. E um menino que já fazia intervenção terapêutica, que já tomava medicação para o TDAH, para foco e atenção, porque assim foi necessário, né, com orientação médica da neuropediatra. Mas para mim, eu cheguei um dia e falei assim, gente, não é possível que ninguém está vendo que esse menino vai para o 6º ano e ele não consegue escrever, ele não consegue concatenar as ideias, Você que colocar no detectou? papel. Sim, sim. Quer dizer, na verdade, existia um acompanhamento e nós víamos que um acompanhamento terapêutico e que se debitava muito na questão da falta de foco e de atenção pelo TDAH. Mas... E até, deixa eu completar, e até uma possibilidade de um diagnóstico de dislexia, que é um Exato. diagnóstico específico de leitura. Acho Isso. que é importante falar isso. É verdade. E aí foi quando realmente a escola, né? Porque fazendo um parêntese aqui, é tão importante a gente falar, é porque o TDL, ele acomete mais crianças do que o autismo. Mas não há uma divulgação, isso não é difundido. Então, por exemplo, se pensa em autismo, se pensa em TDAH, se pensa em dislexia, que é também, né, uma dificuldade do neurodesenvolvimento da criança, que vai também para a vida adulta, né, que tem a ver com a leitura. Então, por exemplo, na época, me falava assim, não, a fono falava, ele não é disléxico, porque ele não tem uma troca específica de dislexia. Tá, mas... não é possível que isso seja só falta... Então, é do TDAH, falta de atenção, porque ele é hiperativo, não consegue focar e desfoca. Não é possível, porque outras crianças que são TDAHs escrevem bem, não tem essa dificuldade, né? Então, foi quando eu fui para a Thaís, e a Thaís fez também, né? Existe todo um processo de testes, né, científicos, uma validação científica. Não é assim, eu acho que ele é. Né? Foram 12 sessões. Muito criterioso. De 1 hora e meia cada, em que ela aplica uma bateria de testes para poder... É um mapeamento mesmo, né? É uma investigação, ela precisa considerar N fatores. Thaís, eu vou partir daí com você, aí você agora vai dar a sua aula de que são esses transtornos, como é que são descobertos, né? E quando não descobre também, como é que fica a pessoa. Só que você vai esperar um pouquinho, tá bom? Rapidinho para o comercial, André, vamos nessa, a gente volta já, conversando com a Marcela, com a Luciana e com a Thaís, um assunto extremamente importante. E eu tenho visto, aí eu tenho convivido com algumas crianças no trabalho que a Gabriela faz lá na missão, e tem uns casos engraçados, né? As crianças com autismo, né? E de repente descobriu que o pai também era, né? Coisa engraçada isso. Eu vou perguntar isso também para vocês depois. Rapidamente a gente volta já.